Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, 9 e 10. O capítulo 8, a gente vai dar continuidade nas gerações, tá, irmãos? E aqui vai falar da geração de Benjamim. Quem era o Benjamim? Era o filho caçula de Jacó, tá? Aqui vai começar dizendo que as gerações dele, a partir dos 5 filhos que ele teve. Olha só, ele teve Belá, Asbel, Aará, Noa e o Rafa, tá? E a partir desses 5 vai ter toda uma geração aqui todinha no capítulo 8. O capítulo 9 já começa uma coisa mais interessante. O que vai acontecer aqui, irmãos? Ele vai dizer que tudo isso que a gente leu anteriormente, né? O que foi? Foi uma contagem, e que toda essa contagem foi necessário haver essa contagem de todo o povo, tá? Para que houvesse um registro, na verdade, do povo que iria voltar quem? Que voltou do cativo da Babilônia. Porque ainda fala, por que o povo foi para a Babilônia? Por causa da sua transgressão, tá? E no 2 diz assim, que os primeiros habitantes, que os primeiros que voltaram foram quem, irmãos? Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Quem eram os netineus? Vocês já ouviram falar esse nome? Netineus, irmãos, eram os servos, tá bom? Eram as pessoas que trabalhavam como servos no templo. Então, quem voltou do exílio da Babilônia? Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus, tá bom? Que era necessário porque eles trabalhavam como servos na obra do Senhor. E o último capítulo, o capítulo 10, vai falar da morte do Saul e de seus filhos. Essa história a gente já conhece, né, irmãos? Que o Saul foi lutar contra os filisteus, e aí a luta ficou bem ferrenha, e aí eles foram para cima dele, e ele não queria ser morto por um inimigo, então ele pede que um servo dele mate ele, mas o servo não tem coragem, então ele mesmo comete um suicídio, irmãos, se deita sobre a sua lança e morre. E aí no outro dia, né, os filisteus ganham a guerra. No outro dia, quando eles vão ver os corpos, eles veem os corpos tanto do Saul como de todos os seus filhos que haviam morrido na guerra. Então o que eles fazem? Cortam a cabeça. Lembrar disso, irmãos? O interessante é que aqui, no versículo 13, diz por que foi que ele morreu. Olha só, assim morre Saul por causa da sua transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, qual não havia guardado, e também porque não buscou a Deus. Buscou quem? Adivinha. E não buscou ao Senhor. Por isso o matou e o transferiu o reino para quem? Para Davi, o filho de Jessé. Amém? Esses foram só os recapítulos de hoje, tá certo? Agora, daqui em diante, como a gente vai só recapitular, como eu já falei, que isso aqui eles vão só conhecer novamente a história, então vai ser bem breve, porque nós já conhecemos essas histórias. Vai ser só mesmo para a gente lembrar. Amém? Glória a Deus.